escolar, boa tarde. Boa tarde. Na série especial do Jornal da Tarde, apresenta sobre o ensino público no Brasil. O ensino público para as escolas de ensino fundamental é conhecido geralmente por ter uma qualidade inferior em relação ao ensino privado, embora colégios militares constituem execuções, pois normalmente estão entre melhores do país. Para o ensino médio, contudo, o ensino público consegue obter escolas de melhor qualidade, como, por exemplo, os Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefet, as escolas técnicas estaduais e os colégios de aplicação nas universidades públicas. Além da questão de qualidade, as escolas públicas brasileiras também apresentam como entraves a violência, a falta de infraestruturas e as greves. O ensino público para o ensino superior costuma ter melhores professores e vestibulares mais concorridos que o ensino particular, porém é comum possuir menos equipamentos. Em resumo, isso quer dizer que o sistema brasileiro de ensino, tanto público quanto privado, desde a educação infantil ao ensino superior, enfrenta duas dificuldades principais. Em primeiro lugar, um impasse entre o que é obrigação dos pais na educação dos estudantes e o que cabe à instituição ensinar. As escolas tomam hoje responsabilidades que são da família, como a imposição de limites e a diferenciação do que é certo ou errado. Em segundo, a desvalorização e o desrespeito sofrido pelos profissionais dentro da sala de aula, ou seja, aqueles que antes tinham autoridade dentro da sala de aula e eram respeitados por ocupar a posição de educadores, hoje são vistos como os meros funcionários. A secretária de Estado da Educação e do Esporte, Beatriz Tavares, avaliou como positivo o desempenho de Alagoas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação, MEC. E está aqui conosco a secretária de Educação, Beatriz Tavares, e gostaríamos de saber como está indo a avaliação. Boa tarde! Boa tarde. Bem, o crescimento ainda é muito tímido, mas a tendência é melhorar, principalmente com a implantação de ações do programa Gestão Saber, que prioriza a integração entre as escolas do Estado. Os municípios do governo federal é criada uma rede única do ensino público. De acordo com os dados do IDEB, nas escolas de rede pública de Alagoas, a nota referente aos anos iniciais do ensino fundamental, do 6º ano ao 9º ano, subiu 3,3 em 2007 e para 3,7 em 2009, mas ainda está longe a meta de 4,8 estipulada em 2021. O ensino médio também apresentou um leve crescimento. A nota passou de 2,9 em 2007 para 3,1 em 2009, enquanto a meta para 2021 ficou fixada em 4,9. Pois o Brasil como um todo apresentou crescimento mais nos estados da região norte e nordeste, onde a situação era mais grave. Esse crescimento ainda foi significativo, por isso cerca de 24% dos municípios brasileiros ainda estão abaixo da meta estimulada pelo Ministério da Educação. É verdade, secretária? O desempenho de Alagoas ainda é baixo com comparação com os outros estados do norte e do nordeste, porque só agora a educação pública municipal é responsável pelo ensino fundamental, que recebeu um tratamento diferenciado. Então, por isso, a educação brasileira é dividida em 3 níveis, com diversos graus em cada divisão. O ensino fundamental, o primeiro nível educacional, é gratuito para todos, incluindo adultos, e obrigatório para as crianças entre as idades de 6 a 14 anos. O ensino médio é também gratuito. Ensino superior, incluindo graduação, é gratuito, mas apenas em universidades públicas. Obrigada, secretária. De nada. E voltando ao tema de hoje, que é o ensino público no Brasil, vamos saber um pouco mais sobre cada nível, onde a educação infantil e a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade principal, segundo a LDB, o desenvolvimento da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos corpo humano, psicólogo, intelecto e social, completando a ação da família e da comunidade. Ela é oferecida em creches
para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. O Conselho Federal de Educação define uma grade curricular constituída de línguas portuguesas, história, geografia, ciências, arte e educação física, do 1º ao 5º ano. A partir do 6º ano, as línguas inglesa e espanhola também são adicionadas. Algumas escolas também incluem informática como uma matéria. Cada sistema educacional completa esta grade com um currículo diversificado, definido pelas necessidades da região e habilidades individuais dos alunos. O ensino fundamental é dividido em 2 fases, denominados Ensino Fundamental 1º, que vai do 1º ano ao 5º, e o Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, durante o ensino. Enfim, o 3º nível é o ensino médio. Dura 3 anos. O mínimo é de 2.200 horas de aula ao longo de 3 anos. Os estudantes devem ter concluído o ensino fundamental antes de serem autorizados a inscrever-se no ensino médio. O ensino médio compreende a grade curricular em português, incluindo o idioma de português e as literaturas portuguesa brasileira. Língua estrangeira, inglês, geralmente também espanhol e francês, hoje muito raramente. História, geografia, matemática, física, química e biologia. Recentemente, filosofia e sociologia, que foram proibidos durante a ditadura militar, em 1964 a 1985, tornaram-se obrigatórios novamente. Mas também tem o ensino superior, onde o ensino médio é obrigatório para aqueles que pretendem prosseguir com os estudos universitários. Além disso, os estudantes devem passar um exame de vestibular para o seu curso específico de estudo. O número de candidatos por vaga na universidade pode ser superior a 30 ou 40 para um dos mais competitivos em cursos de universidades públicas. A educação no Brasil, segundo o que determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, deve ser querida e organizada separadamente por cada nível. O governo federal e os municípios devem organizar seus sistemas de ensino. Segundo dados do PNAD, em 2007, a taxa de literância brasileira foi de 90% da população, o que apresenta 14,1 milhões de analfabetos no país. O alfabetismo é mais elevado no Nordeste, onde 19,9% da população é analfabeta. E aconteceu um caos no ensino público em Alagoas, e estamos com a repórter Cíntia com mais informações sobre essa polêmica. Boa tarde. Esse caos em Alagoas, que há menos de 2 meses, desabamentos, tiroteios e assaltos, levam as escolas da rede estadual aos noticiários. Desabamento em mais uma escola alerta a população, pois no dia 11 de setembro deste ano, a escola Francisco Correia, em Santana do Ipanema, sofreu um desabamento. O fato em si já é alarmante e assusta a sociedade inteira, visto que poderia ter acontecido com os estudantes lá dentro, mas aí o assunto nem chama mais a atenção da mídia, já que desde o início de agosto este é o 4º caso. O mesmo aconteceu com a escola Dom Constantino Lourdes, em Campo Alegre, na Rodrigues de Melo e na Rosa Alvarenga, em Maceió. Essa última também sofreu com uma invasão de um indivíduo armado atirando, que acabou resultando da morte de um trabalhador de educação que tentou proteger a escola. E mais, nas últimas semanas, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi o assunto em toda a mídia nacional. A prova mostrou que já era claro para a maioria da comunidade escolar. As unidades de ensino da rede pública não estavam nada bem. O CITEL fez diversas denúncias nos últimos anos. Mas a secretária do governo do estado está aqui para falar sobre o descaso. Boa tarde, Caroline. Boa tarde. É mesmo. O descaso que está acabando com a saúde de trabalhadores, estruturas de escolas e até mesmo segurança das pessoas com a tragédia anunciada. O Sinteal visitou as escolas em todo o estado, com alguns dos problemas destacados. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, Sinteal,
é uma instituição que atua na defesa de professores e funcionários do ensino básico na rede pública de Alagoas. Com isso, a diretoria das escolas deveria ter procurado os responsáveis e alegar os problemas. Obrigada, secretária. Outro problema é a rotatividade na secretaria. E com mudanças constantes, com certeza irá prejudicar o bom andamento alear do projeto que nem sequer começaram a funcionar. Alertou a presidente do Sintel, Célia Capristano. Essas são as últimas notícias. E Cíntia Raquel para a JT. Obrigada, Cíntia. Falando mais sobre o Enem, que tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica, podem participar do exame os alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, ProUni. Enem tem como meta possibilitar a participação em programas governamentais de acesso ao ensino superior, como o ProUni, por exemplo, que utiliza os resultados do exame como pré-requisito para a distribuição de bolsas de ensino em instituições privadas de ensino superior. E a Cecília é a repórter que está com a profissional Távila Roberta para falar sobre o licenciamento. Boa tarde. O ensino superior no Brasil, elas podem ser divididas em licenciado e não licenciado. Boa tarde, Távila. Boa tarde. Bem, a norma brasileira para o grau de licenciatura ou bacharelado é atribuída na maioria das áreas das artes, humanidades, ciências sociais, ciências exatas ou ciências naturais e exige normalmente 4 anos de estudo pós-secundário e universidade certificada. Graus de 5 anos conduzindo a um diploma profissional, não concedidos na escolha de carreiras regulamentadas, como arquitetura, engenharia, medicina veterinária, psicologia e direito. O profissional licenciado em medicina exige, por sua vez, 6 anos de estudos pós-secundários, residência e 5 anos de estágio em um hospital de ensino. Apesar de não obrigatório, o estágio é perseguido por muitos profissionais, especialmente aqueles que desejam se especializar em uma determinada área. Obrigada, Távila, pela sua participação. Voltamos ao estudo com a Cícera. Obrigada, Cecília. Mas o sistema de ensino público brasileiro foi o pior colocado em um estudo promovido pelo Banco Mundial a respeito das condições dos principais países emergentes para se inserirem na chamada sociedade do conhecimento, estágio mais avançado do capitalismo. De acordo com o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, PISA, o Brasil está sempre em último lugar em leitura, matemática e ciências. Em 2010, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, realizado em 2009 em 65 países, mostrou o Brasil na 53ª posição. A avaliação feita com alunos de 15 anos com questão de literatura, matemática e ciências mostrou que quase metade dos estudantes brasileiros não atinge nível básico de leitura. Mesmo regiões economicamente ricas apresentam problemas, como o estado de São Paulo, que não conseguiu ultrapassar até mesmo a média nacional em nenhuma das 3 áreas avaliadas, que é ciência, literatura e matemática. Outro grande problema na educação brasileira atualmente, nas escolas públicas em geral, principalmente no ensino fundamental e médio, é a violência e o bullying, que é criticada principalmente pelos responsáveis dos alunos que estão preocupados com a segurança. A falta de professores no ensino público, por causa desse problema, faz com que sejam contratados professores sem muita experiência. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que educação é um direito para todos, um dever do Estado e da família, e está a ser promovida com a colaboração da sociedade, com o objetivo de desenvolver plenamente o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação nos trabalhos com a vista do bem-estar. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Tarde. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde.